Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Matheus Almeida, engenheiro civil e gerente de projetos da 123 Projetei. E tô aqui mais uma vez no canal do YouTube da 123 para a gente conversar sobre alguns temas aí que vocês vêm pedindo muito nos comentários, no nosso Instagram, nossas redes sociais. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como economizar na fase de projeto, né? A gente fala às vezes muito sobre como economizar na obra, contratando mão de obra adequadamente, pessoal que saiba trabalhar, também falando um pouco sobre na hora de compra de material, na hora de fazer a gestão da obra, mas a gente às vezes acaba esquecendo um pouco de uma parte muito importante desse processo todo, que é pensar em economizar lá no início, lá na parte criativa do projeto. Esse projeto que a gente desenvolve aqui na 123 Projetei pode colaborar com você nessa iniciativa, tá certo? Bom, mas antes de começar, pessoal, se vocês estiverem gostando do vídeo, peço que curtam aqui embaixo, deem um joinha para nós, façam a inscrição no canal do 123 Projetei e também ativem o sininho para ficarem sempre sabendo de quando a gente tiver novidades aqui no nosso canal do YouTube, certo? Conto com o apoio de vocês nessa daí. Bom, mas vamos pro vídeo então, pessoal. O que a gente vai tentar trazer hoje para vocês, tá? 8 dicas importantes e pensamentos para vocês terem na hora de fazer um projeto da sua casa, certo? A dica número 1 é: pense em um projeto que economize espaços. Cada metro quadrado importa muito, tá? Então, quando a gente pensa muito na construção, a gente acaba levando sempre para o lado de economizar na hora de escolher o material, de escolher um pouco do tamanho da abertura, mas é muito importante a gente pensar que cada metro quadrado de área construída da sua casa vale muito. Então, na hora de pensar na distribuição da planta, pense junto com o seu arquiteto. Aqui eu estou considerando que você está com um assessoramento de um arquiteto ou de um engenheiro na elaboração das suas plantas, tá? Então pense na melhor forma para otimizar espaços. Um metro quadrado ocioso representa hoje na construção civil um valor bem expressivo, tá? Dependendo da sua região, você pode estar falando de um valor de R$ 2.000, R$ 2.500 até R$ 3.000 de metro quadrado de área construída, para mais, inclusive, dependendo do revestimento que você escolher. Então é um detalhe muito importante, a gente pensar na hora de elaborar a planta, a gente não pode se empolgar, fazer a planta maior do que o nosso bolso, porque isso vai representar um problema lá na frente. Então a dica número 1 é: pense bem no metro quadrado da sua casa, faça uma casa que caiba no seu bolso em tamanho, tá bom? A dica número 2 é uma dica muito importante, a gente às vezes acaba não pensando nela. Trabalhe sempre com medidas de janelas que você encontra em modelos de fábrica, tá? Isso é uma dica bem bacana de você ter em mente na hora de pensar no projeto, porque hoje é muito comum a gente pensar muito nos vidros, né? Casas envidraçadas, bem abertas. E isso é muito bacana, né, do ponto de vista arquitetônico e estético, a gente pensar dessa forma. Mas tenha muito cuidado na utilização do vidro e principalmente em trabalhar com esquadrias que não sejam de tamanhos de fábrica, certo? Então pesquise bem na hora de fazer a escolha das suas esquadrias. Às vezes por 10, 20 centímetros você vai estar escolhendo uma esquadria que custa o dobro do preço porque você vai precisar mandar fazer, tá? Então esse tipo de coisa é muito interessante que você tenha cuidado na hora de fazer as definições junto com o seu arquiteto de quais as esquadrias você está escolhendo para o seu projeto. Isso pode representar uma economia bem significativa num projeto de uma casa de padrão, inclusive, baixo ou padrão médio, certo? Bom, pessoal, a dica número 3 trabalha um pouco em cima da nossa área gourmet. Hoje a área de lazer está muito presente nos projetos e é muito importante que você tenha um cuidado com relação a ela. Ela pode ser também uma dor de cabeça bem grande para o seu bolso, certo? Então a dica número 3 é: trabalhe com piscinas de fibra pré-moldadas e também com churrasqueiras pré-moldadas, certo? Isso vai te levar a ter uma economia bem significativa. A piscina, ela é um elemento que é muito importante dentro de um projeto para quem gosta de uma boa piscina. Mas o mais importante de tudo isso é que ela caiba no seu bolso. A piscina de fibra ela tem algumas limitações com relação, por exemplo, à parte de você encontrar alguns modelos prontos que você não vai conseguir trabalhar muito na questão do dimensionamento dele. Mas a piscina de fibra ela lhe traz uma economia muito significativa também na hora de executar esse projeto, certo? Quando você vai instalar uma piscina de fibra é muito mais rápido, muito mais fácil, exige muito menos mão de obra do que você fazer uma piscina de alvenaria ou uma piscina de concreto armado, certo? Então opte por uma piscina de fibra. Às vezes ela não vai te atender 100% naquilo que você pensava, na questão estética, mas na questão do bolso eu tenho certeza que vai compensar bastante, tá? E a churrasqueira pré-moldada, ela tem aparecido muitos modelos hoje em dia no mercado que facilitam bastante também essa parte de instalação, manutenção, e você acaba ganhando um tempo significativo. Lembrando que cada hora também que você economiza da sua mão de obra também gera resultado no final, do fechamento final aí do balanço financeiro da sua obra, certo? A dica número 4 é a seguinte: banheiros são um dos cômodos mais caros da casa, então opte sempre por lavabos quando for possível.
Às vezes a gente acaba pensando em fazer um banheiro social no nosso pavimento térreo, que vai atender ali as nossas visitas, etc. E a gente acaba pensando no banheiro completo, envolvendo até chuveiro, etc. Não pense dessa forma, tá? O banheiro é um dos elementos mais caros dentro de uma casa por conta de toda a parte de revestimento, instalação hidráulica, instalação elétrica que está envolvida no metro quadrado de um banheiro. Então, cada metro quadrado de banheiro que a gente economizar na hora de projetar a casa vai representar também um alívio no seu bolso, certo? Então, na hora de pensar nesse banheiro, pense se ele se encaixa melhor no lavabo, se você realmente vai precisar daquele chuveiro, se ele vai ser útil no seu dia a dia. Se não for, opte pelo lavabo. Gente, a dica número 5 é uma dica eu como engenheiro gosto muito de dar sempre. Facilite a sua estrutura, facilite a estrutura da sua casa. Hoje em dia é muito comum a gente trabalhar com, principalmente em sobrados, né, que a gente faz aquele pavimento térreo bem aberto, bem integrado, com muita visibilidade da sala para a cozinha, para a sala de jantar. Só que isso acaba fazendo com que os vãos da sua casa aumentem, né, e você tenha menos pontos de suporte no pavimento térreo. Isso faz com que a distribuição das cargas do pavimento superior, onde geralmente a gente coloca os quartos, onde a gente tem mais paredes, faça com que fique muito acumulado no perímetro da casa, certo? No pavimento térreo. E isso faz com que os elementos estruturais do térreo fiquem mais robustos. Isso vai acabar implicando com que você tenha um pouco uma seção de pilar um pouco maior, uma viga um pouco mais alta, que vai te prejudicar até na parte estética, né? Ninguém gosta muito de ter aquela viga grande ou ter aquele pilar que fique o dente, né, aparecendo ali na parede. Então pense bem na hora de fazer a sua casa, também tentando facilitar a estrutura. Quando você facilita a estrutura, você reduz o dimensionamento dos elementos de concreto da sua casa e faz com que também fique mais barato no bolso. Você vai economizar também na parte de ferragem, você vai economizar na quantidade de concreto. Então, às vezes, a parte de fazer uma coisa bem aberta, bem integrada é muito bacana, né? A gente realmente não pode desistir desse sonho, tá? Não estou aqui querendo criar caso com ninguém para desistir da ideia de fazer um ambiente bem aberto. Mas é importante ter essa noção, às vezes colocando ali uma parede falsa, né? Colocando uns cobogós, colocando uma estrutura onde a gente consiga colocar um pilarzinho no canto, vai facilitar bastante a sua estrutura. E apesar de ser um pilar a mais, todo o alívio no peso, né? Da carga que ele traz para o restante da casa, faz com que vale muito a pena, tá bom? A dica número 6 é uma dica que já apareceu bastante vezes aqui, tanto aqui no YouTube quanto também no nosso Instagram, né? A gente sempre fala das paredes hidráulicas, as paredes molhadas. São aquelas paredes onde a gente costuma colocar os banheiros, né, um de encontro com o outro, né? Você de um lado tem um banheiro, por exemplo, você tem duas suítes, né? Então de um lado você vai ter lá a sua lavatória, né, a pia, o vaso sanitário e o seu chuveiro, e do outro lado espelhado da mesma forma. Ou então numa parede hidráulica onde você vai ter toda a instalação de água, né, tanto da hidráulica quanto da sanitária, da parte da cozinha que chega e se prolonga até uma parede da área de serviço, por exemplo. Então você está facilitando essa instalação hidráulica, você vai ter menos rasgos e vai ter menos tubulação necessária para esse projeto. Então é uma forma bacana de a gente economizar, que às vezes a gente acaba não percebendo, mas facilitar a instalação hidráulica também economiza na mão de obra e economiza também no material. Fica a dica. No projeto elétrico, talvez seja um dos mais difíceis da gente pensar em grandes formas de economia. A gente tem a necessidade das nossas instalações elétricas, mas até por isso a gente fala da dica número 7. Pense muito bem onde você vai realmente precisar de tomadas e iluminação. Não faça a instalação elétrica a mais do que o necessário. Hoje o fio de cobre na construção civil é um elemento que mais sofreu aumento nos últimos anos. Então o custo do fio de cobre é uma coisa que pesa muito na hora de você planejar a construção da sua casa. Então quando for fazer seu projeto elétrico, pense bem aonde você vai ter os utensílios domésticos que você precisa, quais as tomadas de uso geral, quais as tomadas de uso específico. A sua iluminação, não coloque muita iluminação além do necessário para iluminar o ambiente. Então é por isso que é muito importante de você ter o acompanhamento de um profissional na hora de definir esses detalhes, tá? Eles fazem a diferença no seu conforto na hora de utilizar a casa. Quem aí não tem uma tomada, às vezes que você acaba nunca utilizando, até esquece que tem, ou então na hora que você realmente está precisando de uma tomada, ela não está lá. Então pense bem na hora de posicionar esses elementos no projeto elétrico, porque eles podem te gerar uma economia e podem te gerar também um conforto no futuro quando você for utilizar essa casa, beleza? E a dica número 8, não tem como a gente deixar de fora a parte de revestimentos, né? A parte de acabamento é uma das partes que mais se gasta na obra hoje em dia na construção civil. Os acabamentos eles saem desde os mais baratos, mais simples, até os muito caros. Então você precisa ter muita noção na hora de fazer esse tipo de escolha de acabamento. Procure saber um pouco melhor o que as propriedades daquele acabamento são. Se eles retêm um pouco mais de calor, se eles não retêm, se eles são escorregadios, se eles não são, se eles estão mais duros,
vocês têm mais rigidez, vocês duram mais do que o concorrente. Então procure saber um pouco mais das propriedades daquele material e não se apegue muito na parte estética. É claro que a parte estética é muito importante, né? A gente quer fazer o mais bonito possível os nossos ambientes, a nossa fachada, enfim, toda parte que envolve a criação do nosso projeto, mas é muito importante conhecer o que aquele material está te trazendo de benefício nas propriedades dele. Então busque saber um pouco mais do que o fabricante oferece, né? Quais são as características daquele material. Isso vai fazer com que você tenha menos custo de manutenção no futuro e que no investimento que você vai fazer inicialmente seja um custo-benefício interessante. Então você pode aliar a estética com as propriedades do material propriamente dito. Às vezes a marca está fazendo você pagar mais caro do que necessariamente a qualidade do material, beleza? Bom, pessoal, então essas aí foram as nossas 8 dicas para como a gente economizar na hora de pensar no projeto da nossa casa, certo? Espero que vocês tenham gostado. Se tiverem alguma dúvida, podem deixar aqui embaixo que a gente responde sempre que possível. Acessem as nossas redes sociais, nosso Instagram, nosso Facebook e saibam um pouco mais de como vencer os nossos projetos. Entre no nosso site, que vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo, para conferir um pouco mais do trabalho que a gente desenvolve da 123 Projetei, certo? Se precisar de algum orçamento, de alguma ideia sobre o projeto, pode chamar a gente que a gente vai estar com o maior prazer atendendo a todos vocês. Tá bom? A gente se vê numa próxima. Tchau, tchau.